Então, super bem-vindas à Sexta de Partilha. Hoje eu tenho a honra de trazer a minha amiga, minha irmãzona de alma, a Marli. Eu conheci a Marli quando eu estava na época de primeira comunhão, então ela foi minha professora de primeira comunhão. E depois a gente teve uma amizade estreita. Ela que me ensinou o contato com a música, ela que me ensinou o violão. Na época que eu fui casada, ela foi minha madrinha de casamento. E ela foi muito importante no processo do divórcio, quando eu estava em cacos, totalmente desorganizada, e ela veio na minha casa e fez o que eu não podia fazer, porque eu não estava bem emocionalmente. Então, ela arrumou a minha casa inteirinha. Eu não sei se eu fui a primeira cliente dela, mas depois disso ela me ensinou uma coisa muito importante, que a organização ela não é apenas jogar coisa fora, tirar, desapegar. Não, organização é você organizar sua mente para que a sua vida flua organização. Então, a Marli não é só uma personal organizer. A Marli, ela tem essa alma de trazer você do seu jeitinho para o seu eixo, no sentido de que organização é tudo e para todos, em qualquer lugar. Então, é uma honra, Má, estar do seu lado. Vou pedir para que você se apresente para as meninas te conhecerem e super bem-vindas. Então, abra, deixa eu ver. Isso, abri já, pode falar. Ai, ok. Bom, gente, estou muito grata, né? Quero agradecer a Camila, muita gratidão mesmo por esse momento, né? De poder estar espalhando e transbordando a organização, né? Porque não adianta nada a gente aprender se não tiver que passar, né? É um conhecimento morto, né? Eu sempre falo isso. E eu posso falar para vocês assim, a organização, muitas vezes as pessoas pensam que é só você ter uma casa bonita, tudo no local, organizado e acabou, tudo bonitinho. Isso também é importante, mas a organização vai muito longe, porque ela começa aqui, ó, dentro da nossa mente mesmo, essa questão da organização. E hoje eu posso falar para vocês, se der alguma falha no áudio, você fala, tá, Camila? Que hoje, nessa situação que nós estamos passando, até outro dia eu estava gravando alguns vídeos ensinando alguns tipos de colmeia, né, para organização, e pensando nessa mulherada que está em casa, e que vocês sabem que quanto mais gente em casa, mais tem bagunça, né? E falando para elas dessa importância da organização e de não ficar se cobrando, né? Porque a gente tem a mania do perfeccionismo, de tudo certinho, principalmente a mulher, porque sempre cai essa carga em cima dela, normalmente, né? Mas que elas não ficassem se cobrando tanto por isso, né? Que elas pudessem se divertir com a organização também. Porque, afinal de contas, se você fizer uma organização com a cara feia, realmente o resultado vai ser péssimo, porque você já não está gostando de mudar, né? Já não está gostando da mudança, né? Porque a organização, ela traz isso, essa mudança, né? E até pensando nessas mulheres que estão em casa, até dei dicas para elas falando de fazer uma playlist daquilo que tem que se fazer durante a semana. Porque com essa questão também das crianças estarem em casa e terem que estudar e tudo mais, nesse momento, às vezes a mãe fica mais do que o pai, né? Às vezes o pai até está trabalhando, mas a mãe está em casa com a criança. Então, delas criarem uma playlist do que fazer durante a semana, quando a criança está estudando e depois quando ela está na parte do lazer. Porque também é importante para ela que a mãe participe do lazer dela, mas quando existe aquela bagunça da criança, de brinquedos e tudo mais, também ajudar essa criança a entender a importância da organização. Então, fazer uma brincadeira com a criança, olha, você bagunçou, vamos fazer o seguinte, então agora você vai ganhar um sorvete se você guardar tudo no devido lugar, né? E ensinar para a criança também a questão da organização, ela vai aprendendo a ter uma disciplina, né? A gente sabe que o mundo de hoje, ele é muito consumista, né?
Então, muitas vezes a gente consome, a gente gasta, estoura o cartão de crédito com tanta coisa, e quando você vê, seu guarda-roupa está abarrotado, e ainda você, se vai para algum evento, você fala assim, nossa, e agora? Eu estou sem roupa, né? Com que roupa eu vou? Né? Porque você tem essa sensação de que você não tem nada dentro do guarda-roupa. Eu tenho até uma amiga que ela é de brechó e ela trabalha com autoimagem, né, da mulher. E é muito interessante porque ela cria desafios das mulheres utilizarem durante 2 meses, não comprarem nada e utilizar de fato aquilo que tem dentro do guarda-roupa. E com isso ela vai criando temas de cores, e aí essa mulherada toda começa toda semana, então elas ficam num grupo, então logo de manhã quando sai, posta a cor da roupa que vai estar utilizando e não pode comprar nada. Isso é muito legal, porque você se descobre, porque quando você foi lá e comprou aquela roupa, você teve aquele momento de amor com ela, mas depois você colocou dentro do guarda-roupa e esqueceu, né? Então ela faz todo esse trabalho, isso eu acho muito legal. Como a gente vive num consumismo, muitas vezes a gente vai e compra, mas você não está precisando daquilo. Isso é uma coisa assim que você utiliza às vezes até para substituir uma outra coisa que você não sabe o que é, né? Comigo já aconteceu tantas vezes de ir fazer compra de coisas que eu já tinha em casa, mas que eu queria uma coisa nova. E no final das contas, eu acabei triste, com o cartão de crédito estourado, sem dinheiro, né? E a roupa estava lá. E muitas vezes nem utilizava aquela roupa, né? Então, quando eu vou à casa de uma pessoa para fazer a organização, primeiro eu faço uma visita técnica. Quando eu chego lá, o que eu de fato pergunto para aquela pessoa? Por que você resolveu tomar esse passo de se organizar? Porque é um passo muito importante, né? Quando eu for falando agora para vocês, vocês vão entender o quanto é importante a gente ter a organização, não só dentro de casa, mas na nossa mente. Então, quando eu vou na casa dessa pessoa, ela vai me falando, olha, eu quero me organizar por conta de que a casa está muito bagunçada, ou o meu guarda-roupa, o guarda-roupa do meu marido. Eu já tive casos de pessoas que estavam com depressão e a pessoa chegou a chorar, implorar para eu ir na casa dela, porque ela estava com depressão de tanta bagunça que ela não conseguia organizar. Agora, por que essa bagunça? Era porque ela tinha um acúmulo de coisas? Não, é porque, de fato, ela estava passando por uma situação de separação e ela não conseguia organizar a casa. Tudo aquilo para ela era terrível. E aí, o que aconteceu com isso todo? Veio a depressão, ela engordou, ela perdeu várias roupas, e quando eu fui organizar, tinha muita peça de roupa que não servia mais para ela, mas nem isso ela conseguia desapegar, né, de tão travada, de tão bloqueada que ela ficou. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que uma personal organizer é uma coisa de luxo, é uma coisa que só os ricos podem, não tem nada a ver com isso. De fato, existe vários tipos de situações que você pode ajudar, desde a pessoa mais pobre que pode pagar muito pouco, como quem pode pagar dinheiro muito mais alto, né? Então, essa pessoa, quando ela começou a entender que ela precisava desapegar de tudo aquilo, e que, de fato, o problema não estava mais ali, não era aquilo, o profundo mesmo era a questão da separação, que ela não conseguia lidar. E a vida foi ficando assim, né? E muitas vezes a gente vai procrastinando, né? Porque assim, já é natural da gente procrastinar, já é fato, né? Mas se você não observa, quando você vê, acaba acontecendo que muitas pessoas acabam virando acumuladores. Porque eu não trabalho com acumuladores, né? Porque o que acontece? Quando uma personal organizer vai na casa de uma pessoa que ela é acumulador, ela não pode entrar na casa da pessoa
se a pessoa não faz um tratamento psicológico, se ela não tem um acompanhamento, porque eu posso ir lá, organizar, mas depois, daqui um mês, volta tudo de novo. Porque o problema está aqui, ó, na cabeça da pessoa, né? Ela cria um pensamento de que se ela se desfazer daquilo, a vida dela vai acabar. Mas às vezes é por conta de traumas, então isso daí é muito profundo. Então, tem que ter tratamento psiquiátrico, psicológico, e aí depois que essa pessoa estiver bem e entendendo que ela não pode viver daquela forma, porque a gente vê, eu não sei, acho que vocês já viram aqueles programas, principalmente nos Estados Unidos, tem pessoas que a minha mentora, que é a Priscila Saboia, uma vez ela trouxe uma pessoa que de lá dos Estados Unidos, que ela trabalha só com acumuladores, e ela falou que lá eles tiram a pessoa da casa. A pessoa fica sem casa, porque a situação é muito difícil, é toneladas e toneladas de lixo. Não é só roupa, né? A pessoa se apega a coisas pequenas. Então, assim, é muito séria essa questão da organização. Hoje eu estava vendo eu sentei um pouco ali na televisão, eu não costumo assistir muito, mas a Globo estava fazendo uma propaganda falando sobre questão de você acumular, de lixo e tudo mais, de consumo consciente, né? Essa questão do consumo consciente é muito importante. É muito importante você, quando sair para comprar algo, se você quer comprar alguma coisa, você já vê primeiro no seu guarda-roupa o que você tem, né? Quando eu vou organizar a casa de uma pessoa, a gente faz um trabalho de categorização. O que é essa categorização? A gente vai separar, então a gente coloca 3 cestos. Aquilo que vai ficar, aquilo que é tralha, né? E é coisa de lixo, e aquilo que a pessoa vai mandar para doação. Quando ela começa a separar essa roupa, o que acontece? Ela vai pegando peça por peça. Então, vamos supor, eu estou aqui com essa peça. Eu vou olhar e vou pensar assim, poxa, essa peça eu não uso. Quando você pega na roupa, é impressionante. Isso acontece com qualquer pessoa. Quando você pega na roupa, você sabe se você gosta realmente daquela roupa ou não. Então, a gente também tem uma técnica de detectar se realmente a pessoa gosta. Às vezes ela quer guardar só porque ela pagou caro, porque ela não quer se desfazer, ou porque ela recebeu de presente. Olha, eu já doei muitas coisas que eu ganhei de presente, porque não me serviam. Então, a gente tem que entender o quê? Que quando você ganha algo, ou mesmo quando você compra, e você vê que você não utiliza mais, é porque aquilo já cumpriu a missão na sua vida. Então, agora é momento daquilo ser doado para outra pessoa. E com todo carinho, você tem que doar isso, porque agora essa roupa ela vai cumprir a missão na vida de outra pessoa, né? Uhum. A doação é isso. E aí eu vou entrar um pouco falando das tralhas, né? Existe a tralha física e a tralha mental. Então, primeiro eu vou falar da tralha física. A tralha física é muito interessante. A gente já passei por essa parte aí falando de acumuladores, que são tralhas físicas que eles vão guardando, né? E existem algumas tralhas até dentro do nosso guarda-roupa, que são aquelas roupas que a gente não usa, são sapatos que a gente não usa, são bolsas que não usa, são objetos que não usam, e até coisas que estão quebradas e a gente não leva para consertar, não joga fora e fica lá no canto e vai empilhando e vai empilhando. São tralhas, né? Essas tralhas são muito importantes que você desapegue delas, né? Então, quando você tem, vamos supor, vocês têm um rádio, ele está quebrado e você não quer jogar fora. Então, quando é assim, você tem que determinar uma data. Bom, então até sexta-feira eu tenho que levar isso para conserto. Se eu não levar para conserto, eu vou jogar fora ou eu vou dar para alguma pessoa e ela conserte, né? Então, a gente tem que trabalhar também, quando tem dificuldade de doar, a gente tem que trabalhar com essa questão de colocar um tempo para cada coisa, então determinar.
né? Data, dia, hora, certinho, e aí você consegue fazer isso. É muito interessante a nossa cabeça, ela funciona dessa forma. O nosso cérebro, ele nos sabota muito. Muitas vezes você quer doar uma coisa, mas aí a sua cabeça fala assim: ah, não, guarda lá um pouquinho, depois você doa, depois você conserta. E aí você vai procrastinando, né? A gente fala que a procrastinação é a ladra da nossa alma, porque ela não nos deixa tomar nenhum tipo de atitude, né? Então, quando a gente procrastina, a gente deixa de fazer muitas coisas, muitas coisas. E quando você tem a dificuldade de doar uma roupa, você pode fazer um teste. Você pega uma caixa, coloca lá tudo aquilo que você está em dúvida se você vai mandar embora ou não, tá? E aí você deixa lá, pelo menos vou dar para vocês um mês, tá? Um mês, mas assim, é coisas de uma semana. E eu já fiz isso comigo mesma, de coisas que eu não queria doar. Se você não for lá na caixa, pegar aquela blusa ou aquele sapato que você tanto gosta, que você diz que gosta, que você acha que gosta, mas você não usa. Aí você nem abre a caixa. Chegou no final do mês, fecha aquela caixa e já manda para doação. E se de fato você não foi procurar lá, é porque você não precisa mais daquilo. É porque você não ia utilizar. Quando eu faço a organização, essa separação por categorização, ela tem todo um sentido, porque depois, para guardar dentro do armário, cada peça tem que ter a sua casa, a sua casinha. Então, você vai ter a sua gaveta só de camisetas, e você vai ter os cabides com as cores de roupa tudo em ordem. Você vai ter uma gaveta só de calcinha, só de cueca, né? Essas daí são categorizações bem minuciosas, onde fica tudo muito mais organizado. E aí você vai falar assim, ai, Marli, mas isso é muito chato, né? Mas o que acontece? Com tudo isso, você ganha tempo, né? Porque, assim, eu não sei se vocês têm o hábito de arrumar a roupa que vocês vão usar amanhã, se vocês tiverem que sair para trabalhar ou fazer alguma coisa, né? Tem gente que faz isso, separa antes e já deixa tudo certinho. Se você não tem esse hábito, mas você tem tudo organizado, te facilita muito a vida. Você não perde tempo procurando uma calcinha, procurando uma meia, procurando camiseta, porque você já sabe que, como você determinou uma casinha para cada coisa, você vai lá e você pega, e é muito rápido, né? Eu queria falar um pouco mais também dessa questão das tralhas, que a tralha também, ela nos prende, nos faz nos prender ao passado, né? A tralha mental. Vamos para a tralha mental. Então, muitas vezes, você tem situações que você não resolveu na sua cabeça, sentimentalmente, e isso acaba criando tralhas. E é impressionante que quando você tem tralha mental, você tende a ter a tralha física. Você tende a procrastinar, você tende a acumular. É muito engraçado, né? A cabeça da gente é uma coisa de louco mesmo, né? E acontece tudo isso. Então, até projetos, né, planos que você fez, você não executou, né? Não adianta nada a gente pôr um plano no papel. Quem já não se frustrou porque não fez um plano? Fez um plano e não cumpriu. Já aconteceu comigo. Eu não sei se com vocês já aconteceu. Mas tudo isso tem a ver com essa tralha, né? E quando você faz um plano, escreve no papel e você não cumpre, ele não serviu para nada, né? Então, um dos exercícios que eu acho bem legal é que, se você escrever um plano, você começar a fazer aquilo que de fato você tem que fazer. Por exemplo, você fala assim, bom, a partir de amanhã eu vou fazer caminhada porque eu quero emagrecer, porque nessa questão da quarentena eu estou engordando muito, né?
Mas aí chega amanhã de manhã, tá aquela garoinha, você fala assim, ah, não vou sair, e aí você vai adiando, adiando, procrastinando, procrastinando, e quando vê você não faz nada, né? Quer dizer, você fez um plano, mas você não executou. Mas muitas vezes, essas tralhas mentais que estão na nossa cabeça, é que de fato, às vezes algum trauma do passado até, ou de infância, ou às vezes alguma coisa que te prendeu lá e você não consegue desbloquear, você não consegue tomar a atitude de ir para frente, né? Então é interessante para vocês verem que a questão da organização, ela vai muito além de você ter uma casa bonita. Pelo contrário, é muito mais profundo, né? E falando dessa questão de tempo, a gente sempre pensa assim: ah, eu quero ter tempo, mas tempo é o quê? Né? O que vocês pensam que é tempo? Cada um tem um pensamento. Alguns dizem que tempo é dinheiro, mas se tempo for dinheiro, a gente vai sempre correr atrás do dinheiro, né? E eu particularmente, para mim, tempo é vida. Então, quando você tem tudo organizado, você não perde tempo com outras coisas que não têm importância. Porque, de fato, depois que seu guarda-roupa está organizado, sua gaveta, a sua vida está organizada, para que você vai perder tempo com isso? Você tem que viver sua vida, viver sua família, você viajar, você ler um livro, fazer outras coisas que têm muito mais importância do que você se prender à questão de se organizar, porque você já está organizado. Isso te faz abrir a cabeça para outras coisas, né? Essa questão de você ficar muitas vezes procrastinando, muitas vezes tem a ver com decisões que você não tomou por conta de traumas, de bloqueios que você criou na sua cabeça, né? Então você não consegue sair disso, né? Então a organização ela vai muito além disso, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês também é da questão das tralhas, que a tralha mental e a tralha física, elas nos trazem, às vezes, muitas doenças, né? Eu já tinha falado da questão da ansiedade, da depressão, né? Mas outros tipos de doença também, né? Doenças físicas mesmo, né? Quando você tem essas tralhas, você não consegue sair do lugar. A nossa cabeça é impressionante. Então, a organização ela tem que começar primeiro dentro de você, né? E aí você conseguir resolver as outras coisas. Essa pessoa que, quando ela me procurou que ela estava em depressão, ela demorou 3 meses para deixar eu entrar na casa dela. Por quê? Porque ela tinha vergonha que eu entrasse na casa dela e visse toda a bagunça, né? E eu mesmo falei para ela, olha, eu não estou aqui para julgar você, eu estou aqui para te ajudar, eu quero te ajudar. E para vocês terem uma ideia, depois eu fiz um grupo que eu sempre faço, que chama Chega de Bagunça, e entrou várias mulheres lá. E aí eu comecei a fazer um trabalho junto com elas e com uma outra amiga minha que também é personal organizer, a Eliene. E a gente começou a trabalhar com elas, passo a passo, dentro da casa delas, a questão da organização. E essa pessoa que estava em depressão, ela conseguiu organizar o armário dela, da cozinha principalmente, que também ela falou que viveu desorganizada e ela mostrou para nós. E ela sentiu super bem, ela falou assim, eu estou tão feliz que eu estou conseguindo sair disso, para vocês verem assim que foi pouca coisa. Ela não me pagou nada e nem precisou. E eu fiquei tão feliz de saber que eu pude ir na casa dela e às vezes a pessoa só quer ouvir uma palavra, né? Às vezes não é nem a questão de toda aquela bagunça, ela é julgada por tantas pessoas que está tudo bagunçado, e quando vem alguém e diz para ela que, olha, isso tem jeito, isso pode melhorar, muda totalmente a vida da pessoa. Eu queria falar para vocês também, uma coisa bem legal que eu acho que vocês podem fazer e que ajuda muito,
na organização, essas checklists para você se organizar no que você vai fazer durante a semana dentro de casa. Eu tenho até algumas, eu vou mostrar para vocês, que eu faço do que eu vou fazer dentro de casa. Então, por exemplo, ó, tá vendo? Eu fiz assim e eu escrevi a caneta mesmo. Então, segunda-feira, eu lavo o banheiro e aí eu sigo na regra. Eu vou fazer só isso, eu não vou fazer nada além disso, porque eu tenho que ter um tempo para mim também, né? A gente não pode ficar só afundado na casa, na bagunça, e aos poucos ir envolvendo a família nessa questão da organização da casa, né? Uma coisa legal também é, por exemplo, amanhã é sábado, né? Vocês podem pegar junto até com as crianças, né? Se vocês têm criança, pegar uma bacia e ir passando pela sala, quarto ou um cesto, né? E vendo tudo que está fora do lugar. Então, por exemplo, vamos supor que tem um remédio na sala. Olha, esse remédio não é aqui que fica. Ele fica em tal lugar. Então, vamos colocando lá tudo dentro da bacia e depois a gente vai colocar aonde é a casinha de cada um. Por isso que essa questão da organização, ela tem as casas onde ficam cada coisa, né? E outra coisa importante também é a organização financeira, né? Eu não mexo muito com finanças porque eu tenho uma amiga que cuida disso, então eu gosto que ela fale desse assunto porque ela se aprofunda muito mais. Inclusive, ela está agora lançando um canal no YouTube que é M Financeiramente, né? Com a mente, com o M grande, querendo dizer assim, que quando você se organiza financeiramente, você também organiza a sua mente, você organiza as contas. Você não gasta mais com aquilo que é supérfluo, né? Com aquilo que não tem sentido. Quando eu organizo a parte da despensa, o que eu faço? E eu sempre indico. Quando você for no supermercado, você trouxe a despesa, aquilo que você ainda tem, vamos supor, você tem um pacote de macarrão. Você veio do supermercado, aquele pacote de macarrão novo que você trouxe, ao invés de você colocar ali na frente, você vai sempre colocar ele atrás, porque ele vai estar com um vencimento muito mais novo do que o que você tinha em casa. Então, você não evita o supérfluo, tá? Porque aí você usa o que está na frente, que vai terminar a validade, e o novo você coloca atrás. E assim sucessivamente você pode fazer com qualquer tipo de mercadoria. Quando você organiza o armário, a Camila está aí para falar, porque posso falar, Camila? Quando eu fui organizar o armário da cozinha da Camila, eu quase caí para trás. Porque o que tinha de coisa que estava vencido e ela não viu. E sabe o que ela fazia? Ela tinha 3, 4 coisas iguais abertas. Mas por quê? Porque não estavam organizadas. Quando você deixa tudo igual junto, você sabe o que você tem. E aí foi muito engraçado, porque aí eu esparramei tudo na mesa da cozinha e falei assim, Camila, ó, tem que jogar tudo fora. E era muita coisa. Eu mesma fiquei assim, até com o coração apertado. Eu falei, gente do céu, olha, é dinheiro jogado fora. Então, a organização, ela traz isso para você de benefício. Economia. Economia no dinheiro e economia em tempo. Se você tem dentro do seu armário, você não vai perder tempo indo no mercado comprar. Quantas vezes eu mesma, quando eu nem tinha feito esse curso, eu fui no mercado comprar coisa tipo café, pipoca ou farinha de trigo. E aí, quando eu chegava em casa, estava lá no fundo, socado, e eu nem tinha visto, né? Então, isso acontece muito na casa de qualquer pessoa, é muito engraçado. Mas a questão da organização, ela traz isso de benefício para você, tá? Ô, Má, deixa eu só fazer uma intervenção. Agora vai ficar público na minha bagunça. Mas só para eu fazer uma contextualização aí do que você falou, as perguntas, pessoal, nós vamos deixar para o final, tá bom? Então, podem colocando aí. No final, eu leio todas para Marli respondendo. Então, só um pouquinho, tá, Má? Vou apresentar aqui a equipe que me acompanha, as duas fiéis escudeiras que não falaram. Então, a Andréa Marangoni dá suas boas-vindas para as meninas.
Olá, boa noite, bem-vindas. E que bom falar sobre organização. Ok, gratidão aí, Dé. E Maria Celina, por favor, abra seu áudio, só se dê as boas. Bom, boa noite a todas, acho que a maioria aqui já me conhece, né? Para quem não me conhece, eu sou a Celina e eu faço parte da equipe da Camila, juntamente com a Andrea. E muito bacana estar aqui hoje, tudo reunida com vocês, sobre esse assunto que eu amo, né? Eu sou a louca da organização. Eu gosto muito e tudo que é de dica, que vem para estar me ajudando trazendo, né, a praticidade, eu gosto. Estou gostando muito da live. Ok, Cel, gratidão. Lembrando que do trio, a Celina é a mais pontual e organizada, eu confesso. Então, ela é aquela que chega muito antes e que organiza. Então, ela tem esse papel fundamental. Bom, só para contextualizar o que a Marli trouxe, a gente tem dentro do nosso sistema nervoso central, uma parte dele tem alguns transmissores. E um deles é a dopamina. A dopamina, ela trabalha o sistema de recompensa, que é exatamente o que a Marli falou e que leva muitas mulheres e homens a estourar os cartões. Por quê? Porque você não tem a noção do que você tem em casa, você não tem a noção, eu vivi isso. Tudo bem que eu não quero dizer, né, mas tá meio fragilizada na época que você veio. Mas ok, né? Sozinha, então é uma coisa para você fazer tudo, por isso que a organização é importante. E esse neurotransmissor, ele faz com que a gente queira um monte de coisas. E na hora que a gente tem aquelas coisas, a gente tem o prazer de ter conseguido. E depois vem o desprazer e a vontade de ter novas coisas. E aí isso pode levar à acumulação, isso pode levar a um monte de processo. Então, a Marli trouxe também a questão dos acumuladores e da importância da psicologia, do acompanhamento. A gente tem uma grande diferença, que eu vou pedir até para a Marli falar, que são os acumuladores e que são os colecionadores. São duas pessoas diferentes. E também, nesse conceito todo, a gente entende que a organização é uma coisa que ela não nasce de um dia para o outro, é uma plantinha que vai sendo regada. A partir desse regar da plantinha, você traz a organização para sua vida e as coisas vão ficando cada vez mais organizadas em todos os sentidos. Desde o sentido de organização da tua casa, até a organização do teu trabalho, como que eu vou cuidar dos filhos e como é que minha mente vai estar. Porque o conceito de saúde envolve a saúde do meu corpo físico, a saúde do meu corpo mental, meu comportamento, que eu penso, a saúde da espiritualidade e a saúde em relação aos ambientes que eu frequento. Então, se você frequenta ambientes desorganizados, então, de alguma forma, tem algo em você. E também, aí eu vou pedir para a Marli continuar aí contextualizando. Aí, Má, o que eu ia te perguntar, que eu acho que é interessante você falar, é do padrão que às vezes passa de mãe para filho, né? Então, como é que é isso? E também a diferença entre acumulador e colecionador em relação à parte da organização. Pode falar, Má. Então, essa questão de passar de mãe para filho, a questão da desorganização ou da organização, isso de fato é uma coisa que a gente sabe que dá para mudar, né? Quando uma mãe ela é muito bagunceira. Mas a tendência é normalmente o filho ser bagunceiro como a mãe é. Ou, às vezes, tem muitas crianças que até por conta da escola, ou às vezes visita um amigo, ela acaba ficando incomodada também com a questão da bagunça. Então, quando vai se organizar, é interessante, por isso que eu falo de você envolver a criança. Porque quando você desperta nela esse interesse de, olha, eu brinquei, eu baguncei tudo, agora eu vou guardar, ela já começa a criar uma consciência diferente da questão da organização, e assim ela vai crescendo diferente. Então, quer dizer, é claro que a Camila falou uma verdade, o ambiente, ele envolve muito, né? Ele acaba fazendo com que você, às vezes, tenha uma tendência para também ser daquela forma. Mas isso não impede da questão da mudança, né?
essa questão de você ser colecionador é uma coisa, é verdade mesmo, né? O acumulador sempre vem da questão de algum trauma que a pessoa sofreu, né? Pode ser uma separação, pode ser porque perdeu um ente querido, pode ser porque sofreu um trauma em algum outro local, né? Então, é impressionante. E, às vezes, a pessoa ela não acumula só coisas. Muitas vezes, ela acaba por não fazer nada e vai deixando tudo bagunçado. Eu já vi acumuladores que acumulam sacolinha de supermercado. Aí você fala assim, gente, mas por que sacolinha de supermercado? É impressionante, né? E vai. A gente, às vezes, quando ganha presente, eu fazia muito. Quando eu comecei a desapegar das coisas que eu acumulava, que não eram muitas, mas, por exemplo, sacolinha de papel de presente. Às vezes, olha que coisa de louco. Às vezes eu guardava. Aí eu ficava pensando, gente, mas por que eu vou guardar esse papel de presente, né? Então, quando eu fui fazendo o curso, muitas coisas que eu via que eu fazia, eu já fui tirando fora, né? É diferente de você ter a sacolinha pendurada lá no puxa-saco para você utilizar na cozinha, né? Uma coisa é isso, outra coisa é você realmente, de fato, ir guardando sacolas e mais sacolas que às vezes você não vai nem utilizar, né? Papéis e tudo mais. Eu organizo papéis também, né? E nessa questão de papel, eu já organizei a casa de uma pessoa e a gente tirou muitas coisas assim que antigas, assim, sabe, contas de 1900 e bolinha? Porque a gente sabe que existe um prazo. E eu não sei, parece que conta de água, luz, o mesmo banco, ele manda no final do ano eu não lembro agora como que chama. É como se fosse um balanço daquilo que foi, que você pagou das contas de água, da conta de luz. Então, você não tem necessidade de guardar todas aquelas contas do ano inteiro, porque ali já tem um comprovante do anual daquilo que você pagou, de luz, de água, né? Tem algumas empresas que mandam, né? Então, você pode estar guardando isso, não tem necessidade de ficar com aquela papelada toda de contas e tudo mais, né? Eu normalmente eu guardo, por exemplo, desse ano, eu vou guardar do que eu paguei de janeiro até agora dezembro, depois eu pego e jogo tudo fora, porque já está tudo certo, já está tudo ok. Tem lojas que até mandam, olha, em 2000 e tal, você já quitou tudo que você tinha, então não tem necessidade de você ficar guardando tanto papel assim, né? Na questão de dobras, o que eu posso falar para vocês existe uma diferença entre você arrumar e você organizar, né? Às vezes você fala assim, vai vir uma visita, minha casa está arrumada, mas às vezes tem alguma coisa fora, você pega, soca dentro assim da estante, ou você vai socando tudo dentro de qualquer local assim, porque chegou uma visita, né? Quando você tem tudo arrumado, você não sabe de fato, por isso que a bagunça vem sempre, né? Porque você, cada hora, guarda coisa no local, né? Quando você especifica, olha, nessa primeira gaveta eu vou colocar só as minhas calcinhas, na de baixo vai ser só as meias, na outra vai ser só as camisetas, e você sempre colocar no mesmo local, mesmo que não esteja com a dobra correta, que tem que ser toda bonitinha, você fica mais organizado. Então, quer dizer, mesmo que você tire a roupa lá do varal, tirou a meia do varal, você já sabe onde é a gaveta de meia. De repente, tem dia que você não está afim de ficar dobrando, você pega e joga lá na gaveta, mas você já sabe que está naquela gaveta. Quando você organiza, você cria mais espaço, né? Então, o legal é que quando você se desfaz de algumas peças de roupa, de sapatos, é importante você também criar uma consciência de que não é porque no seu guarda-roupa agora tem espaço, ou na sapateira tem espaço, que você fala, agora eu posso sair e comprar outro. Não, procurar usar aquilo que você tem de fato, né?
Depois que eu fiz o curso de organização, eu posso dizer para vocês, faz muito tempo que eu não compro roupa. E realmente eu criei uma consciência em mim que eu não tenho necessidade de ficar enchendo meu guarda-roupa de roupas. Porque se a gente for olhar, a gente utiliza muito pouco do que a gente tem. A gente sempre repete a mesma roupa, não é verdade? A gente sempre repete o mesmo sapato, às vezes aquele sapato que a gente gosta mais. Então não tem necessidade de você ter tantas coisas assim. Eu conheci uma moça, que inclusive ela é irmã da Eliane, que faz organização comigo. Ela agora mora nos Estados Unidos. Quando ela morava aqui no Brasil, o que ela fez? Ela tinha 2 guarda-roupas de roupas. Muita roupa, mas muita mesmo. E ela tinha que ir para os Estados Unidos fazer um curso, e ela queria levar tudo aquilo, mas não dava, ela podia levar uma mala só. Vocês imaginem a situação dela, né? E aí ela colocou aquilo que ela mais usava, e o restante ela foi doando tudo, mas ela me disse que até hoje ela ainda tem roupa aqui no Brasil que está lá na casa da mãe dela, que ela precisa se desfazer. Mas ela foi, e essa experiência para ela foi libertadora. Então, quando você desapega de algo, é libertador. E não se trata só de roupa, se trata de qualquer coisa, né? E quando você se liberta de coisas que estão na sua cabeça, também é fantástico. E traz, assim, é, uma satisfação de dever cumprido. É impressionante. O que mais que eu posso falar de organização para vocês? O que vocês querem saber? Ô, Má, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Até uma coisa legal para você falar da minha casa, porque o que acontece? Muita gente não procura organização porque tem animais em casa. Então, fica receosa em relação a isso. É o que até a Andrea citou, né? Arruma, bagunça os gatos, cachorro. Conta, compartilhe para elas como é que foi adentrar na minha casa com os animais. Como é que foi para você? Foi muito divertido. Porque é o Mingau, né? O branquinho. O Mingau, o gato da Camila, ele me acompanhava pela casa inteira e o cachorro também. E o Mingau, quando eu fui organizar o quarto da Camila, ele deitou em cima da cama e ele ficava lá. Então eu falei assim, bom, então vamos conversar, vou ensinar você como é que tem que organizar. Cheguei até a tirar fotos com ele, né, Camila? E mandar para Camila. Mas assim, para mim foi super tranquilo. Inclusive, no outro quarto que a Camila tinha, eu via que as roupinhas dos animais, mesmo ração, ficavam muito espalhados pela casa. O que a gente fez? A gente setorizou 2 locais, então ficou um pouco de ração lá embaixo e as rações que eram fechadas, a gente colocou no armário na parte de cima e eu fiz uma gaveta com a roupa dos cachorros, com a dobra e tudo, ficou assim, muito engraçado. Eu até postei na internet, uma pessoa me perguntou assim, nossa, Marli, que lindo, é de bebê? Eu falei assim, não, isso daqui é de pet. E foi muito legal. E assim, eu não tive problema nenhum, assim, de me envolver com os animais dela, né? Porque eu também tenho animais. Mas assim, eles me acompanhavam o tempo todo, parecia que eles estavam entendendo que aquilo precisava ser feito também, né, Camila? Muito interessante. Então, às vezes você tem que criar sistemas dentro da sua própria casa, quando você tem animais, para que de fato também aquilo fique organizado. É claro que o animal, ele vai fazer xixi e todas essas coisas, mas que nem quando você setoriza que ele tem que fazer o xixi ou que ele tem que fazer só naquela parte, eles são bem obedientes, pelo menos gato é assim, né? E cachorro eu penso que é a mesma forma. Pelo menos lá na casa dela era assim. Eles tinham o local certo de onde eles faziam as coisas. Então isso daí faz toda a diferença. Uma coisa que eu queria falar também, eu lembrei agora da cozinha, que às vezes a gente acumula muito plástico, tupperware, essas coisas, que não tem tampa, né? Então, assim, se não tem tampa, ou se tem a tampa e não tem a vasilha, gente, para que vocês vão ficar guardando tampa? Para quê? Joga fora as tampas, gente.
Mas uma coisa legal é assim, vocês sabem que plástico fica com muito cheiro, né? Uma dica que eu posso dar para vocês vocês podem colocar guardanapo dentro do pote se vocês gostam de guardar com a tampa, tá? Porque tem gente que gosta de tirar a tampa e aí vai empilhando, né? E aí depois deixa as tampinhas juntos da Tupperware. Mas se você colocar um guardanapo dentro do plástico e fechar, vocês vão ver que com o tempo o cheiro do plástico ele vai para o guardanapo. É interessante. Se o cheiro continuar, vocês sempre vão trocando, aos poucos o cheiro vai saindo. É bem interessante. Outra coisa de dica que eu posso dar para vocês da esponja de louça para higienização, vocês podem fazer duas coisas. Vocês podem ferver ela depois no final do dia com um pouco de vinagre e água, tá? Porque ela vai tirar toda a bactéria, vai ficar higienizada. Ou vocês podem colocar no micro-ondas por 1 minuto. Ela já fica higienizada para vocês utilizarem no outro dia. E sempre, quando já tiver já ruinzinha, gente, por favor, joga fora, porque tá cheio de bactéria. E procurar não deixar muito pano na pia, porque acumula muita bactéria também, tá bom? Ô, Má, também contextualizando, gente, aqui estou abrindo meu coração nesses webinars aqui. Como são minhas amigas, pessoas que eu gosto, então estão trazendo mais profundo da Camila. Então é bom que desconceitualiza essa coisa assim, que eu sou uma pessoa evoluída. Não, eu sou uma humana também. Então, uma das coisas que eu gostaria, Má, que você falasse, é porque assim, as pessoas da organização, elas têm aquela ideia de que para organizar, eu preciso comprar aquelas caixinhas, caixa organizadora, tudo muito caro, muito bonito. A Marli veio na minha casa e eu faço reciclagem, então eu sou bem chata nessa parte. Conta para eles, Má, fala para elas um pouquinho em relação a isso. Porque aí isso já desmistifica toda a ideia de organização. E como é que foi trabalhar na casa de uma pessoa que faz a reciclagem, que trabalha toda dessa parte? A gente ensina também muita coisa de reciclagem para você usar como organizador. Eu acabei fazendo, a Camila tinha uns isopores na casa dela que ela ia jogar fora. O que a gente fez? A gente fez a medida da gaveta, né? Porque assim, quando vocês pensarem assim, eu gostaria de ter a colmeia, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma colmeia minha para vocês. Mas não necessariamente você precisa ter a colmeia, né? Porque às vezes a gente acha que eu tenho que ter aqueles melhores organizadores, eu tenho que ter tudo muito bonitinho, em acrílico e tudo mais. Não, gente, vocês podem utilizar. Ela tinha essas placas de isopor e elas eram bem grossas, né? Bem firmes, né? Não grossas, mas firmes. A gente tirou a medida da gaveta, eu tirei a medida, eu encapei o isopor e a gente colocou separando as meias dela. Então, as meias, as calcinhas, os sutiãs, e aí fui colocando na gaveta. Ficou muito bacana, né? Também, por exemplo, porta-lápis. Você pode encapar uma caixinha essas caixinhas de leite. Tem gente que pega a caixinha de leite, você pode grudar, como ela é quadradinha, você pode cortar ela bem rasa do tamanho da gaveta, vai colando uma na outra, né? Encapa, cola uma na outra, ela pode servir como um organizador de calcinha, ou de meia, né? Ou de cueca. Então, assim, não necessariamente você tem que ser daquela forma, mas se você puder utilizar também, fica excelente. Então, eu utilizei bastante reciclável na casa da Camila. A gente usou até uns caixotes de feira também, que são caixotes bem legais, que se você higienizar e pintar, gente, fica lindo, maravilhoso. Ou pintar de verniz, fica rústico. Nossa, dá para fazer muita coisa mesmo. Eu vou mostrar. Peraí, que eu vou pegar. Ela vai pegar. Vou pegar a colmeia. Então, percebam que a organização não é tão difícil quanto a gente acha. Então, organização é tudo, porque eu vou organizar o meu corpo físico, a minha mente, a minha espiritualidade e o meu ambiente. É interessante vocês perceberem, tem um sintoma aqui para as terapeutas, acho que quase todo mundo aqui é terapeuta, mas
para os terapeutas, o primeiro sinal que não está tudo bem com a pessoa ou com a relação é quando ela começa a jogar tudo fora, do nada. Então, vou reformar, vou jogar, vai acontecer isso. Então, prestem atenção nesses passos também, observem isso e percebam se aquilo foi uma coisa impulsiva ou se é uma coisa que se mantém, uma coisa que continua. Porque aí a gente vai acompanhar essa pessoa para que a organização seja feita de modo consciente, que é o que a Marli traz em toda a tua história, em todo o teu profissionalismo. Que seja consciente, não impulsivo e com raiva. Quem nunca jogou uma coisa fora e se arrependeu depois? De repente era uma coisa importante. E quem guarda tampa de Tupperware sem o Tupperware? Eu mesma tô lá, quem for de São Bernardo a gente recolhe para tampinha legal para ONG. Então, são coisas, às vezes, e outra coisa, roupa rasgada, Marli, meia sem o pé. Então, assim, são coisas que acontecem que a gente não percebe. Então, uma vez que você toma uma rotina, você consegue fazer isso. Uma coisa que a Marli trouxe para mim no processo comigo, que foi bem libertador, e que eu lembrei agora que eu tô na quarentena, né? Que eu tô fazendo faxina em casa, ela falou, Cá, esquece de fazer faxina um dia, porque você vai fazer mal feito. Pega a segunda, você pega a cozinha. Aí você vai fazer a cozinha muito bem, e você vai ter tempo para assistir um filme. Aí na terça você pega o quarto. Então, essa organização até de lidar com a casa é uma coisa que é importante, visto que hoje a gente tem homem, mulher em casa, filho em casa, quem tem os animais em casa. Então, é criar uma rotina, esse organograma. Depois, se a Marli puder compartilhar esse organograma que ela mostrou, o PDF, eu posso mandar para vocês, para que vocês possam ter esse documento. Então, vai lá, Má. Ó, eu até peguei para vocês verem. Esse daqui, ó, é uma caixinha de madeira que eu ganhei um presente. Então, eu coloco ela na minha gaveta, olha só. Eu posso guardar meia, eu posso guardar a calcinha aqui, na dobra que é feita, né, de calcinha. Então, ou seja, isso pode ser um organizador, por que não? Sabe aquelas caixas que a gente ganha de presente que é de papelão, que elas são bem durinhas? Até fiz para você, né, Camila? E coloquei todos os aventais da Camila dentro daquela caixa, todos um atrás do outro. E aí, toda vez que a Camila precisava utilizar para sair, ela podia deixar dentro do carro. Então, aí se sujava, ela pegava ali, já estava tudo ok, tudo organizado. Então, assim, vocês também têm que ver que na questão da organização, vocês têm que deixar as coisas conforme é o melhor para vocês, e não porque vai ficar bonito. Por exemplo, se você achar que de manhã, para tomar café, é melhor para você deixar o açúcar, o café, a garrafa, o leite, tudo num cestinho. O leite não, o leite tem que ficar na geladeira, né? Tudo num cestinho em cima da pia, porque facilita para você no café da manhã, não tem problema algum. Não é necessário ficar no armário, né? Então, essas praticidades vocês vão criando com vocês mesmos, tá? Ó, eu tenho essa colmeia aqui, ó. Tá vendo? Então, elas estão todas dobradas, né? Tem dia que eu não tenho vontade de ficar dobrando tudo certinho. Eu só pego, viro ali conforme tem que dobrar. Eu vou mostrar uma dobra para vocês. E aí, coloco aqui e pronto. Então, para visualizar, é muito mais fácil. Eu venho aqui, pego a que eu quero. Eu sei que todas as minhas calcinhas estão aqui, né? Não, tem outras também, mas estão todas aqui. Eu pego a calcinha que eu quero e acabou, eu não fico procurando, entendeu? A praticidade é isso. Também na questão de meias, é a mesma coisa. Então, assim, se você não tem isso daqui, olha só, essa caixinha eu acho ela fantástica. Eu falei, eu não vou jogar isso aqui fora, porque isso aqui para mim é um organizador, né? Eu poderia usar isso daqui também na cozinha, para colocar chá, aqueles saquinhos de chá, um atrás do outro, e ficaria tudo organizado. Eu poderia colocar aqui caneta, lápis, tudo junto também. Então, assim,
essas ideias, elas vão surgindo a partir do momento que você utiliza aquilo que você tem dentro da sua casa. Eu posso só falar mais uma coisa, Camila? Eu queria mostrar o cabide para elas, que eu acho legal. Quanto mais vocês puderem colocar no cabide as roupas de vocês, é o melhor que vocês fazem. Porque evita de... Tem algumas peças de roupa que elas amassam muito fáceis. Se vocês colocam no cabide, é interessante, porque com o tempo no cabide, elas mesmas vão esticando, tá? Então, vocês não vão perder tempo para passar, né? Tem gente que até coloca a roupa no cabide e quando vai tomar banho, deixa lá e aquele mormaço lá do banheiro desamassa a camisa. Já me falaram isso, eu nunca fiz, né? Mas é muito prático, né? E aí, assim, se vocês têm um guarda-roupa muito grande e vocês conseguem estar pendurando todas as peças de roupa, eu indicaria para vocês um cabide mais fino. Olha, esse cabide, olha como ele é fino. Ele é super fino. Esse cabide aqui é aqueles cabides que eles falam de veludo. Eu tenho um pouco desses, mas eu tenho também um pouco de acrílico e um pouco de madeira, né? Então, se você tem muita coisa, ele faz toda a diferença. Olha a diferença da largura dele com o de madeira. Olha que diferença. Enquanto eu tenho um cabide de madeira, eu posso ter 3 cabides de veludo, que são bem mais finos. Não precisa ser de veludo, tá? Tem uns de plásticos que são bem legais, que vocês podem estar utilizando também. E o mais legal desses cabides assim, é que hoje em dia tem vários acessórios que vocês podem estar utilizando. Como, por exemplo, esse daqui, ó, ele já vem com ombreira, né? Que é utilizado mais para casaco, né? Quando tem ombreira. Então, agora, eles também estão fazendo ombreiras que você encaixa aqui. Eles já fizeram um deslizante que você coloca aqui nessa parte do cabide, e aí quando você põe a calça não cai, né? Eles também têm as presilhas que vocês podem colocar aqui, e ao invés de pendurar a calça, pode pendurar uma saia, tá? Então, assim, são várias coisas que tem dentro da organização, né? Que aí depois vai muito mais além, que não são assim... Eu acho assim que o mais importante é você ter esse desejo da questão da mudança, né? Que é isso que a organização traz, né? Ela traz mudança dentro de nós, principalmente interiormente, né? Que a organização traz muito disso, né? É isso. Camila, você quer que eu fale mais alguma coisa? Não, agora, Vilmar, a gente vai para as perguntas. Então, eu vou pegar e vou contextualizar algumas coisas para você ir respondendo, tá bom? Então, se vocês tiverem, vão colocando no chat que a Má vai respondendo aos poucos. Então, a primeira pergunta, na verdade, foi uma afirmação que a Ana Paula trouxe, Ana Cláudia de Paula. Foi assim: o processo de organização vai muito além de colocar as coisas em lugares certos. Ela trouxe que em alguns objetos para ela tem uma relação emocional forte, um apego emocional materializado. Má, qual que é a dica em relação a isso? Você tem uma coisa, você guarda de quando você era criança, ou do teu filho. Como é que eu trabalho isso? Peraí. Ah, tá. Pode. Na verdade, quando você faz o descarte das coisas que você não utiliza mais, essas coisas que têm parte sentimental, quando eu vou organizar na casa da pessoa, isso a gente sempre resolve por último. E a pessoa é livre, né? Ela é livre se ela quer descartar isso ou não. Se ela acha que tem um valor sentimental muito grande, eu já fui em casas de pessoas que tinham... a criança já estava grande e ela tinha a roupinha de bebê dele ainda, da criança. Então, ela quis guardar, ela não quis descartar. Então, essas coisas a gente tem que respeitar, né? Porque são coisas aí sentimentais, né? Tem um valor sentimental muito maior até, né? Então, essas coisas a pessoa acaba guardando. Eu não mexo nisso. Ok. Só para complementar, a gente já sabe que... Opa!
Ixi, caí. Dá para eu ver? Só para complementar, que abriu uma tela aqui, desculpa. Só para complementar, então, nesse caso, quando a pessoa tem, viu, Ana, esse tipo de coisa, a gente vai observar e vai prestar atenção o porquê que ela guarda. Então, pensando na parte terapêutica, a personal é o que a Má falou, não vou mexer. No nosso caso, preste atenção por que ela guarda e faz essa pergunta. Então, quando eu vou falar, a Marli que ficou uma semana aqui em casa. Gente, eu vou confessar, quando eu cheguei e eu vi uns 3 sacos de lixo com as minhas roupas dentro, que ela tinha separado, eu falei, meu Deus, são 3 sacos. E aí eu comecei a olhar as roupas, ela tinha razão. Nos 3 sacos, eu acho que eu tirei meio saco só de roupas que ficavam. Então, é um processo que eu até confesso, como assim, como uma pessoa que vivenciou esse processo, que é fantástico você ver a pessoa separando e aos poucos você vai ver, aquilo não vale mais, aquela coisa não é mais legal. Então aqui, até essa pergunta, viu, a Jaque tinha colocado isso, né? Quais são as doenças de coisas guardadas desde criança? No caso dela, ela guarda coisas do filho quando era pequeno. O que você pode dizer em relação a isso? Então, essa questão afetiva, né, da mãe com os filhos, é algo assim que nós, como personal organizer, a gente não exige e nem pede que a pessoa se desfaça daquilo. Porque esse valor sentimental, como a gente trabalha apenas com a organização, a gente pode até chegar na tralha ou até dizer para a pessoa, olha, isso já cumpriu a função na sua vida, né? A criança já está grande, já está aí. Por que você não doa isso para uma criança que não tem ou que está precisando, no sentido de roupa, né? Porque é o que eu mexo mais. Então, a gente dá essa dica assim, mas com muita sutileza, porque às vezes a pessoa pode ficar magoada e ofendida pelo fato de você falar, poxa, ela está falando para eu dar uma coisa que eu guardo aí há tanto tempo, né? Então, assim, quando eu falei isso para a pessoa, ela falou assim, olha, eu ainda não estou preparada para me desfazer disso. Então, ok, né? Não posso falar nada, né? Ótimo, viu, Mar? Só reiterando, os meus pais, gente, guardam as minhas roupas de bebê e do meu irmão para o neto deles. Viu, Marta Deli? Ouve isso. Então, se eu tiver um filho um dia, tenho certeza que meu pai vai lavar todas as roupas e vai me trazer tudo dobradinho e falar, você usou essa roupa? E aí eu falo, gente, como assim? E é da pessoa. Então, aqui, ó, Má, a próxima pergunta, Ana Cláudia de novo. Ao mexer nas tralhas, como mexe com as tralhas mentais também, precisa de apoio terapêutico concomitante, como identificar o apoio. Então, quando você está trabalhando, você está percebendo, está lá com a pessoa, qual que é o time da Marli para perceber, pô, essa pessoa vai precisar de ajuda nesse processo? Como é que você percebe isso? Então, na verdade, a gente percebe quando vai conversando, porque assim, você não pode. É claro que, assim, na casa da Camila, como ela confiava muito em mim, então muitas vezes ela me deixava lá e eu ia organizando e ela ia trabalhar, né? Mas outras pessoas que eu já fui organizar, a pessoa sempre está junto. Então, é engraçado, porque aí você, com aquele tempo que você vai conversando, falando com a pessoa, você vai sentindo, de fato, o que ela pensa, o que ela sente. Então, nesse momento, às vezes você consegue colocar alguma coisa para a pessoa. Mas a pessoa também é livre. Por exemplo, essa moça que estava com depressão, eu cheguei a perguntar para ela, porque ela começou a chorar. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Porque eu não sou uma terapeuta, eu não sou uma especialista, eu não sou psicóloga. Mas parece que quando a pessoa começa a se abrir e falar, parece que você acaba meio que virando uma psicóloga de ficar ouvindo a pessoa, né? Então, você pergunta, né? Eu pergunto, né?
você faz algum tipo de tratamento, e na verdade ela estava passando por psicólogo mesmo, né? Então, assim, quando você vê que a pessoa, de fato, ela não está procurando, se você tem uma intimidade ali de estar no segundo dia já conversando com a pessoa já confia em você, de mostrar as coisas dela. Porque, assim, guarda-roupa, gente, é uma coisa muito íntima da pessoa, né? A casa é uma coisa muito íntima da pessoa. Então, assim, para a pessoa depositar em você a confiança de que você vai organizar a casa dela, ela tem que confiar muito em você. Então, quando eu faço a visita técnica, eu fico uma média de 2 a 3 horas conversando com a pessoa. Às vezes a pessoa até fala assim, ai, vamos tomar um café agora, então. Entendeu? Porque aí parece que ela, pessoa, eu acho que ela me entendeu por que eu tô nessa situação, né? Então, nessa hora, você consegue colocar, mas você não pode falar assim, olha, tô aqui um cartão de uma terapeuta ou uma psicóloga que vai poder te ajudar, né? Mas a gente procura ali, meio nas entrelinhas, dar uma cutucadinha, né? É o máximo que dá para fazer. Ok, ótimo, Má. Lembrando que foi bem interessante, porque a Marli não fez só a organização da minha casa, ela cuidou dos pedreiros que aqui estavam. Eu estava extremamente arrasada, eu não tinha forças para mexer na minha casa naquele momento. E ela foi a fiel escudeira e eu fui vendo o quanto foi importante esse processo. Então, é interessante vocês confiarem na pessoa, terem empatia por ela, porque ela vai mexer nas coisas. Então, se você tem problemas de invasão, então a Má tem todo um time para indo com calma e percebendo e tudo mais. Então, é uma coisa que vai ajudar. É uma profissão que aí está crescendo para que você não tenha que lidar com isso sozinha. Porque toda vez que você lida com as suas coisas, com as tralhas, com as coisas que você tem, você lida com memórias. Você lembra quem te deu, como é que você estava. E se você não está bem psicologicamente, isso vai dar um boom. Até respondendo a pergunta que a Jaque fez aqui, que tipo de trauma pode ter tido, normalmente o acumulador, Jaque, ele tem um trauma emocional. Então, ele tem uma perda de algo. Então, ele pode ter tido, às vezes, a morte da mãe, aconteceu uma coisa muito marcada, e aí ele vira acumulador para suprir isso, porque o resultado dessa perda é uma carência. Então, ele fica carente e ele vai acumulando, e acumula coisas, animais, enfim, um monte de coisas. E a Marli falou que realmente precisa de um apoio psicológico, e muitos psicólogos e psiquiatras indicam os personagens organizers para ajudar quando o paciente está instabilizado. Num segundo momento, o colecionador, ele sofreu uma privação de algo. Então, é totalmente diferente. Um foi um trauma, algo abrupto, o acumulador, que vai suprir uma carência, um vazio que ele sente, um vazio iminente. No caso do colecionador, ele sofreu uma privação. Prestem atenção, pessoas que... Eu tenho um caso do pai de uma amiga minha. O pai não, na verdade, acho que é o sogro, né? Ela falou para mim, nossa, Cal, meu sogro toda vez que ele sai, vai viajar, ele traz uma toalha de banho, Marli. E aí eu perguntei, nossa, mas por quê? O que aconteceu com ele? Ele falou, cá, quando ele era criança, ele só tinha uma toalha para os 5 irmãos. Então, ele replica isso. Então, prestem atenção, essa é a grande diferença. Eu vou perguntar para a Má, assim, complementando o que eu disse, viu, Má? Se dá para você trabalhar com colecionadores? Dá para você trabalhar a organização com eles ou também não? Então, a gente consegue, porém, essa questão do colecionador, é claro, se ele coleciona, dificilmente ele vai querer se desfazer de algo, né? Então, assim, é muito difícil, né, Mari? É muito difícil. Então, talvez, vamos supor, se ele coleciona CDs, talvez CDs a gente nem tocar ali naquela parte. Tem pessoas que falam assim, olha, aqui você não precisa mexer. Eu organizei a casa de uma pessoa que ela tinha coleção de boneca. E aí ela falou assim, não, aqui você não precisa mexer, que aqui vai ficar assim. Eu falei, ok. É difícil, né? Eu já pegaria aquelas bonecas, já doaria tudo.
Mas eu não posso fazer isso, você vai invadir a liberdade da pessoa, né? Então você respeita a pessoa, o respeito que você tem pelo que ela tem. Por isso que a Marli falou que leva 2 horas fazendo todo o rastreio e a pessoa já vai falando para ela, né, como que é. Bom, próxima pergunta, Ana Cláudia, top perguntas aí. Ela colocou assim, ô Má, e quando a bagunça está em... Esse é comum, gente. Aconteceu muito comigo, hein? Vai falar, não é? Quem vai ser moralista para falar que não? E quando a bagunça está em um lugar específico da casa, a dona da casa não consegue mexer naquela bagunça e o restante da casa está organizado. Então tá tudo num quarto, num cômodo da casa. E quando você entra, você percebe. E ela traz. E mexer naquilo, para ela, é um transtorno emocional. O que você diria, Má? As pessoas que têm um quarto, alguma coisa que guarda tudo. O pessoal fala muito que é o quartinho da bagunça, né? Mas às vezes nem é o quartinho da bagunça. Às vezes a pessoa não consegue mexer ali porque às vezes de fato ali tem algum trauma, né? Ou tem gente que não consegue mexer mesmo porque está bagunçado. É impressionante. Parece que o cérebro ele bloqueia a pessoa da entrada, né? A gente organiza. Essa pessoa não é que ela é desorganizada, ela tem uma parte da casa dela que é desorganizada, que é justamente esse quarto. E normalmente quando tem assim esse local, às vezes a pessoa, se ela encontra uma bagunça na casa, é capaz dela pegar e levar para aquele local onde ela pensa, ali é o quartinho da bagunça, eu posso colocar ali e está tudo certo. Mas é possível, sim, de estar organizando toda essa parte. Se a pessoa dá essa licença de você entrar e organizar, fica tudo muito mais fácil. Eu fui fazer uma visita técnica na casa de uma senhora e ela só morava ela e o esposo, né? Os filhos já tinham sido casados. Mas ela tinha 3 quartos. Os 3 quartos tinham guarda-roupas lotados de roupa que ela não usava. E quando eu conversei com ela e depois ela me levou para a parte da despensa, então ali depois eu fui falando com ela, mas aí eu não consegui voltar na casa dela de novo porque o marido dela não queria que ela mexesse naquilo. Mas era uma despensa que estava misturado comida com parte de higiene, tipo água cândida, essas coisas que são tóxicas para a alimentação. Então, o máximo que eu pude fazer e falar para ela foi, olha, seria importante, e quando eu vi que no armário da cozinha tinha espaço, eu falei para ela, olha, seria importante que a gente pegasse toda essa parte da alimentação, da despensa de comidas e colocasse lá para não misturar com essas coisas, porque isso pode acabar atrapalhando a saúde de vocês. E ela tinha uma caixa que ela fazia crochê e tinha muita lã, muita coisa, e ela falou assim que nunca mais ela fez porque todo mundo ficava falando para ela que aquilo lá era coisa de velha, que ela não tinha que estar fazendo aquilo. Olha só o bloqueio que ela ficou com essa questão. E ela também não conseguia desfazer, porque na verdade ela amava fazer aquilo. Então assim, são tantas situações que a gente encontra quando a gente entra na casa da pessoa que você fala assim, poxa, isso é um aprendizado para mim, porque você vai aprendendo a respeitar. Às vezes eu saio de lá até rezando pela pessoa, porque eu falo, meu Deus, como que eu posso ajudar essa pessoa nessa situação, se muitas vezes ela tem medo até de organizar e de querer mudar. É interessante. E aí e ela já tinha tido depressão. Então é engraçado, né, que mesmo depois de tratar com psicólogo e tudo, você vê que acho que ficou um resquício aí, ela não conseguiu sair disso. Mas assim, quando tem esse quarto bagunçado e a pessoa deixa, eu faço a festa. Eu adoro ver uma bagunça. Me chama, gente. Ok, Má. Muito bom. Ó, uma coisa que é interessante a gente contextualizar do que a Marli falou, quando a gente pensa na capacidade emocional e cerebral da pessoa, toda vez que ela tem um cômodo da casa
que tá com esse acúmulo de coisas, na realidade, traz um acúmulo de memórias e sentimentos não trabalhados. É importante a gente perceber qual cômodo da casa fica perto da onde e o que tem lá. Porque aí você já vai percebendo onde é que você pode ajudar e o que você pode fazer. A Marli faz a festa literalmente, a gente tive essa experiência. Então, se vocês tiverem a possibilidade, é algo muito bom. Bom, vamos continuar aqui as perguntas. Continuando a Ana, que trouxe mais um complemento. Você já teve alguma experiência de uma cliente que tenha se desestabilizado emocionalmente durante o processo da organização? Em qual momento do processo você sentiu que as clientes que tiveram essa demanda emocional, qual o momento que você estava no processo de organização que você viu que foi mais difícil para elas? Olha, eu acho assim que é engraçado, as pessoas elas chamam a gente para organizar e elas não esperam a mudança, né? Mas eu acho assim que eu senti essa questão emocional no sentido assim de puxa vida, isso vai mudar, isso de alegria, não de algo assim de arrependimento pelo fato de eu estar lá organizando, né? Teve uma casa que eu fui organizar e o guarda-roupa ele era assim, de canto a canto, né? E a pessoa tinha muita roupa e eu tirei de lá 10 sacos de roupa e ainda ficou um monte. E eu falei para ela, olha, você precisa ir trabalhando, porque você tinha muitas coisas que nem servia mais para ela, mas ela ainda não estava conseguindo se desfazer. E é uma pessoa que confiava em mim. Então, quando ela chegou do trabalho e ela viu a cama dela com aquele monte de roupa em cima, e eu separando por categorização bem rápido, porque eu queria que ela tivesse comigo nesse processo. Porque, assim, não tem sentido, eu penso, né? Eu ir na casa da pessoa para organizar, separar toda a categorização, depois pegar e dobrar, sendo que ela não vai me dizer qual roupa que ela vai se desfazer, né? E realmente tinha, né? E depois ela foi me falando, mas assim, ela ficou num desespero quando ela viu aquele monte de roupa em cima da cama. Ela falou assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Você vai tirar isso tudo daí, né? Eu falei assim, pode ficar tranquila, que foi assim, questão de 10 minutos, já não tinha mais nada em cima da cama. Porque a gente vai adquirindo aquelas experiências. Mas ela percebeu que ela tinha tanta coisa que ela não imaginava. Então, para você ver, as pessoas elas vão guardando tanto e não veem o que tem, né? E vão comprando. E ela tinha muita blusa repetida, que era coisinha assim mínima. Então, assim, você vê que as pessoas elas acabam acumulando, elas acabam comprando por impulso, por achar que isso vai satisfazer naquele momento, mas depois, né, o resultado acaba sendo outro, né? Mas assim, normalmente o pessoal, eu não vi assim ninguém que ficou arrependido pelo fato de ter solicitado uma organização, Ana. Ok, gratidão, Má. Vamos para a pergunta. Martinha Deli, eu vou te chamar no final, tá? Que eu vi que a Marta levantou a mão. No final eu te chamo. Vamos lá. A Leila perguntou assim, Má. Separar uma esponja para lavar vidros, plásticos, talheres e outra esponja para panelas e alumínios em geral. É bom? Está bom? Sim, tem gente que faz isso daí. Tem gente que faz, não tem problema algum. Pode ser feito dessa forma. É só depois não misturar as duas. Mas aí as duas têm que ser higienizadas da mesma forma. Porque quando você mexe com alimento, não tem como, né? Mesmo se você vai lavar uma panela, né? Então, mas é legal, tem muita gente que faz isso. Ok. Continuando da Leila, Má, ela colocou assim, ela falou que uma vez uma terapeuta me perguntou como organizo meu guarda-roupa. E aí ela disse que organiza por cores tudo no cabide. Aí ela falou que o terapeuta achou ela muito sistemática, meio neurótica. Ela tá perguntando, será? Porque ela falou que isso pareceu para ela tão natural que ela achou que até é meio relaxada. Então, como é que é essa pessoa aí, Má? Ai, ai.
Olha, é engraçado, né? As pessoas acham que isso é uma coisa meio neurótica. Você sabe que depois que eu fiz o curso, eu fiz muita gente aqui em casa entrar no eixo, né? Mas meu pai, assim como ele é idoso, não tem como. Então, a bagunça sempre vem, eu vou lá e organizo. Bagunça, eu vou lá e organizo. Porque uma pessoa de 86 anos, gente, não tem como você fazer com que a pessoa entre naquele ritmo, né? É meio complicado. Mas não tem nada de errado, né? A minha aqui, quando ela sai das cores, eu também prefiro separar por cor. Quando ela sai das cores aqui, eu volto tudo, porque para mim é muito mais prático. Se eu quero uma camisa branca, eu sei que ali naquela parte tá só branca. E aí, assim, tem gente que costuma colocar a branca, depois do claro para o escuro. Tem gente que põe do escuro para o claro. Aí tanto faz, vai do gosto da pessoa. Não existe uma lei para isso, né? Mas não tem nada de errado, não. Tudo organizado. Eu acho que você está de parabéns, viu? Tá de parabéns, ou a gente tem duas neuróticas, né? Brincadeira. Porque eu também, viu, Leila? Leila, a Marli arrumou minhas roupas todas por ordem. Até o que era de calor, o que era de frio, o que era blusa de lã. Eu achei ótimo, né? Porque eu sou bagunceira, quer dizer, era. Que ela veio fazer depois uma visita em casa, ela falou que só tinha 2 cômodos que ela precisava arrumar. Então eu fiquei mó feliz que eu tinha mantido. Bom, vamos continuar aqui. Andréia Giroto trouxe uma pergunta, Má. Ela também trabalha com animais, ela também faz reciclagem. Ela trouxe assim: com a pandemia, os ecopontos estão fechados e está com várias sacolas cheias com material reciclável. Não dá para descartar. Ela vai ter que aguardar voltar ao serviço. Como que ela pode manter esse lixo que vai ser reciclado organizado? Qual que é a sua dica? Então, engraçado, né, que no começo, antes de ficar pior a pandemia, eles estavam passando para retirar, né? Depois eles deram uma parada aí com os recicláveis. Olha, estando colocado dentro do saco e estando bem fechado para que também não entre água, se você tiver um cantinho no quintal onde você possa colocar e também, é claro, né, os animais vão ir lá, mas você lavando depois toda aquela parte, eu acho que não tem problema algum. Eu, normalmente, quando eu vou separar o reciclável, aí, no caso, os plásticos, ou mesmo leite, quando a gente tem lá as caixinhas de leite, eu sempre dou uma lavada antes, porque se demora muito para esses caras passarem, acabar subindo meio que aquele cheiro já do leite, por conta de ficar azedo e tudo mais. Então, eu sempre dou uma lavada. Mas do mais, eu coloco dentro de um saco, fecho bem e não tem problema algum, porque é reciclável, né? Não tem perigo de... Não é que nem os alimentos, né? E como o coletor tem passado para essas outras partes, está mais fácil. Ok, a importância de lavar também, viu, gente? O lixo reciclável para você manter armazenado para não dar problema, porque aí é o que a Má falou, aí junta cheiro, aí não tem muito o que fazer. Em relação aqui, a Maísa fez uma pergunta em relação ao que eu tinha falado. Então, Má, ó, quando você pensa nas coisas que você guarda do passado, essas coisas que têm relato afetivo, é realmente a questão de ter coisas que ainda não foram resolvidas no passado. Então, é uma prisão no passado, sim, mas uma vez que você reconhece, você dá o seu start para a cura. E aí você pode procurar vários caminhos para você fazer. Uma dica que eu dou para aquelas que trabalham com isso, que querem trabalhar isso, é o próprio Ho Oponopono, que é uma oração ótima e que vem aí para trazer a libertação, que vem aí para a gente descartar as memórias e a partir daí conseguir passar e dar o passo adiante. Tá bom? Vamos ver aqui a Leila. A Leila colocou assim, Má, tenho cartas de amor, que bonitinha, tenho cartas de amor de quando tinha 17 anos. Uma vez escutei que não devemos jogar cartas de amor, que não devemos jogar cartas de amor, não se joga fora para rever quando idoso. Algum problema nisso?
Então, ela tem aquela memória de que preciso guardar as minhas cartas de amor da minha infância para quando eu ficar mais velha, eu relê-las. Então, a Marli fala primeiro, depois eu falo, dona Leila. Fala aí, Má. Bom, eu penso assim, isso é uma coisa que já foi vivida, né? Eu não sei se isso para você se tem tanta importância assim, né? Porque assim, o mal muitas vezes da gente é ficar voltando em coisas do passado que já foram, né? Principalmente quando são coisas que nos magoaram, às vezes a gente fica voltando sempre e isso acaba nos trazendo aquela coisa de que não foi resolvido ainda, né? Então, eu particularmente, se a pessoa quer guardar, é aquilo que eu falei para vocês, é algo da pessoa. Então, assim, eu falo, mas aí a pessoa é livre para tomar a decisão, né? E aí a Camila pode falar melhor aí o que ela pensa sobre essa questão. Ok. Então, nesse caso, Leila, a gente tem uma série de memórias. Então, eu até sugiro para você, até nesse processo que a gente está vivendo, que você releia as cartas e perceba como você vai fazer. Na questão de coisas assim que tem essa memória, uma boa dica é você selecionar e quando você for descartar, você de repente queimar essas cartas, sabe? Transformar pela energia do fogo, isso para que novas memórias sejam cultivadas. Agora, se você quer guardar, se você sente que isso é importante, não tem problema nenhum. Só presta atenção até que ponto isso te machuca e te traz até uma melancolia ou te eleva. E aí, se te eleva, você guarda. Se causa melancolia, vamos trabalhar e ver o que está por trás. Muito bom. Vamos continuar aqui. A Leila está falando assim, o ideal não seria as pessoas se sentirem motivadas de organizar suas coisas? Na realidade, Leila, o que a gente vê? A organização é uma das características. Então, quando você vai falar da personalidade da pessoa, ela vai falar que é organizada ou desorganizada, normalmente. Então, isso varia de pessoa a pessoa. A motivação serve de gatilho e acontece em várias fases da nossa vida. Então, se você está estressada, com excesso de trabalho, com os filhos pequenos, brigando com o marido, você não vai se lembrar, naquele momento, de organizar. Você vai focar sua energia em outras coisas. No momento que você organiza a tua mente, cria as planilhas aí, né, que a Má pode falar um pouquinho, cria as planilhas, faz isso, aí você vai perceber que você não precisa tirar o final de semana para ficar organizando tudo. Que você pode organizar diariamente as coisas e a partir daí a sua mente vai ficar mais relaxada e você vai ficar cada dia melhor nesse sentido. Então, fala aí, Má. Eu concordo com você. Eu acho que essa questão da organização é bem isso mesmo. A gente também não precisa ficar agora eu tenho que me organizar, eu tenho que fazer, né? Eu acho que essas coisas aos poucos, você mesmo ir criando isso, né? Eu até esqueci, Camila, e se alguém quiser, a minha amiga que cuida da parte financeira, ela pode disponibilizar uma planilha que é muito fácil de você estar colocando ali todas as suas contas, para você ter o controle mesmo de tudo que você gasta. Eu acho isso muito bacana. Então, depois eu disponibilizo para você. Aí, quem quiser também, tá bom? Eu acho bacana. Depois a Marli vai passar no final o contato dela, e aí vocês podem entrar em contato direto com ela ou com a Celina, que é a organizadora desse webinar e tudo, ela que está pegando os nomes, vocês podem pedir para ela também. Bom, vamos continuar aqui. Ana Cláudia falando de novo. Dá certo fazer caixinhas organizadoras cortando longitudinalmente os vasilhames de limpeza, como de água sanitária, amaciante? O que você acha? Dá para fazer? Olha, eu não utilizo esses tipos de vasilhame para fazer organizador. Eu prefiro muito mais, por exemplo, o de leite eu acho que dá para fazer, que fica muito bom. De papelão. Eu cheguei a fazer, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu fiz um organizador só para colocar
meus cadernos e tudo mais, com aquelas caixas de papelão que vem folha de sulfite. Então, eu juntei uma na outra, e aí eu fiz um corte assim, talhado, e aí coloco todas as minhas coisas. Encapei com uma revista velha que eu tinha, eu ia jogar lá fora, mas tinha umas paisagens super bonitas. Então, eu peguei, arranquei essas paisagens que eu gostei, joguei fora. Aliás, eu queria falar para vocês o seguinte, às vezes a gente guarda muita revista por conta, às vezes, de uma coisa que está escrito lá. Vocês podem pegar um caderno que vocês não utilizam mais, tirar a parte dessa revista e colar nesse caderno. E aí vocês vão ter apenas aquela página. Vocês não precisam ficar acumulando um monte de... A Camila está dando risada. Mas é verdade, você não precisa ficar acumulando um monte de revista se você tem apenas uma folha lá que você gostou, né? E aí você pega a cola no caderno, você pode ter tudo ali naquele caderno que você gosta e a revista você joga fora, né? Ok, ótimo, Má. Agora, acho que a última pergunta, Madame Deli. Fale, faça a sua pergunta, porque eu vejo tudo aqui. Eu vi ela levantando a mãozinha. Vai lá, Marta, pode fazer a pergunta para a Marli. Olha, eu sou uma pessoa humana mesmo, sabe? Eu tenho uns altos e baixos assim. Então é o seguinte, olha, eu sou colecionadora. Eu coleciono, eu guardo, né, de lembrança, minhas figurinhas, meus calendários, né? Antigamente fazia coleção de calendário, né? Agora eu guardo, eu gosto muito de bijuteria, de lenço, eu tenho alguns lenços, né? Quem me conhece sabe que eu tenho alguns lenços, né? Quantos lenços, Marta, mesmo? Eu acho que eu devo ter assim uma meia dúzia, né? Meia dúzia só. Aí, que mais? Plástico, o meu Tupperware mesmo legítimo, tudo fechadinho com tampa, guardadinho, limpinho, né? Tomo um banho de suquinho de limão para ficar branco, limpo, uma limpeza tremenda. Sou uma pessoa extremamente, até peco na organização, calendário para cá, lista para cá, porque minha casa é 500 leis, mais ou menos. Parece um quartel, né, de tanta gente. E eu fui acostumada tudo certinho, porque a família já era grande, né? E aqui também é muito grande, já não é nem mais pensão, já viramos hotel, né? Só que eu sei que de vez em quando eu tenho que ceder isso, né? E por obra do destino, agora eu cedi, porque minha sogra vive comigo, né? Minha primeira sogra. Então eu tive que dividir, né? E no meu primeiro casamento eu tinha um trauma muito grande. O meu primeiro marido pegava e varria as coisas, jogava tudo no lixo, jogava diploma, tudo que ele via. Ele não tinha noção. Ele achava que estava fazendo, estava ali e a gente tinha que correr, né? Assim, ninguém sabe até onde que vinha essa. O outro não, tudo faz junto. Você vai piscar, faz junto, faz listinha, faz aquilo, faz assado. Mas agora eu estou cedendo as coisas, entendeu? Tá bom, pode fazer, faz não sei o quê. Mas a gente sofre mesmo, né? Com relação aos alimentos, é uma coisa que eu tenho que fazer um estudo, deve vir de outras vidas, porque eu tenho esse costume de comprar um monte de coisa, nada que seja mais ou menos, tudo bem que a população é grande aqui, né? Um que come a parede, né? Que é um dos meus filhos que come muito mesmo, se alimenta bem. Tadinho, ele é pequeno, só tem 2 metros de altura. Então, assim, eu compro muita coisa mesmo, eu não vejo armário meio vazio, é uma tristeza. Se eu vou na casa de alguém ver o armário vazio, eu fico triste também. Aí eu vou lá e compro mesmo, né? Então, eu não gosto de ver nada faltando para ninguém. Então, aqui me dá uma tristeza muito grande mesmo, né? Quando eu vou dar as coisas, eu dou assim tranquilidade. Da roupa, eu dou roupa. Aí eu passo na rua, eu vejo aqui tá precisando de casaco, eu vou para casa e pego um casaco. Eu sou capaz de até tirar o botão, que eu achar que é feminino, o homem da rua é um senhor, eu tiro o botão e troco de botão. Eu dou assim, tranquilidade. Assim, algumas coisas não, por exemplo, meus lenços. Agora, por exemplo, bijuteria, eu tive que fazer uma coleta. Fui, separei tudo, estou esperando agora na época de começar os bazares, tudo para me poder doar, que são coisas boas, lindas, né? Vem de fora, tudo. Mas eu falei, também não precisa ter tanto excesso. Mas a gente sofre, né? Agora, a gente tem umas lado bom, lado ruim. Com relação à carta de amor, que né, acho que foi a Leila que falou, né? Carta de amor é assim. Minha mãe falava assim, se você tem ela, deve ter algum motivo que guardou, mas guarda com prazer. Se for para guardar para se magoar, porque ficou triste, não. Eu guardo todas as minhas cartas, todos os meus namorados, tudo que é bom. O que não é ruim já se foi. Né? Então, eu faço assim. É isso aí, eu falei um pouco, adorei, Maria, você é uma graça, Maria. Nossa, amei você de paixão.
A sorte é que eu não moro perto daí, senão eu ia fazer você todo dia vir aqui em casa para ver se eu estava na linha. Aí você ia ter que pôr eu e a minha sogra para a gente entender melhor ainda essa história. Tá? Amei, de paixão. Muito obrigada. Depois deixa os contatos para a gente poder passar para outras pessoas. Tá, Martinha deu um relato, na realidade. Gratidão, viu, Má? Bom, queria então agradecer, Marli, por essa preciosidade. Dizer que quem quiser rever vai estar no YouTube. Má, vou pedir para você fazer sua fala final, deixar seus contatos, trazer. Marli agora está também online, então, como a Ana falou, Brasília, de repente dá para ela fazer uma consultoria aí pelo Zoom, pelo WhatsApp, sei lá. Então, Má, deixa, por favor, seus contatos aí, a sua fala final. Então, eu tenho uma página no Instagram, inclusive, lá eu terminei de fazer há pouco uma maratona de vinagre, que dá para você higienizar com várias coisas, bem legal. Com bicarbonato tem lá também. Tem muita coisa lá, muita informação lá na minha página. É @Marli Pires, vocês vão me encontrar lá. Tem bastante coisa legal que dá para vocês aproveitarem dentro da casa de vocês. Eu também tenho um grupo, que agora eu vou iniciar outro, mas aí eu posso estar até falando para a Camila, ou se vocês estiverem me seguindo, quiserem me seguir, eu vou fazer um novo grupo que chama Chega de Bagunça, como eu havia dito para vocês. E aí lá a gente dá uma esmiuçada bem legal mesmo para a organização aí dentro de casa, é muito bacana, tá bom? E aí o meu contato, a Celina tem, se vocês quiserem estar me ligando, do WhatsApp, é bem tranquilo, não tem problema algum, tá? Eu estou à disposição do que vocês quiserem, tá bom? Fala seu número, Má. É isso. Fala seu número, Má, para elas. Tá, 98596-9729. Tá bom? Muito obrigada, viu, gente, pela atenção e pelo interesse da organização, que isso é muito importante. Muito obrigada mesmo. Peraí que acho que a Ana Cláudia queria falar alguma coisa. Fala, Ana. Não, é DDD 11? 11. Bom, e eu, gente, queria para variar agradecer vocês. A gente está aí nessa busca. A ideia da Cesta de Partilha é toda sexta-feira a gente tem um tema diferente, uma convidada que alimenta não só minha razão, mas o meu coração também. Eu acho que isso é muito importante. Muito, muito obrigada, Má, por você ter aceitado o convite. As minhas fiéis escondeiras, companheiras de jornada, Andréia e a Cel, por estarem aqui também. E para a gente não perder o nosso costume, nosso encerramento, Marli, ele vem sempre com uma palavra. Então, cada um de nós vai deixar nessa roda uma palavra. Lembrando que hoje, organização é tudo. Não adianta eu organizar minha casa se não organizar minha mente e vice-versa. Que possamos entender e estender a mão aí para pedir ajuda, porque a Personal Organize, esse novo modelo de profissional, pode ajudar até, eu ouso dizer, Má, salvar vidas, resgatar vidas. Então, Má, qual que vai ser a sua palavra para abrir essa nossa roda aqui, por essas palavras, levar para as meninas no final de semana e para todos que estiverem assistindo no YouTube? Vai lá, Má. Para mim, e o que eu posso dizer para vocês é muita gratidão. Gratidão por vocês quererem aprender sobre organização. Que vocês possam também transbordar isso na vida das outras pessoas para que possa trazer mudança para elas. É isso. Ok, Marli deixou a gratidão. Andréia Marangoni, sua palavra. Eu tenho que agradecer também pela Marli, por esse encontro. E a minha palavra é organização. Organização. Ok, gratidão, Dé. Marta Deli, sua palavra. Abre seu áudio. Aprendizado no ritmo aqui. Gratidão. Aprendizado no ritmo. Gratidão. Aí, Martinha. Ana Cláudia, abre seu áudio e põe a sua palavra na roda. Então, para mim, é o desapego. Desapego, ok. Maria Celina, por favor, sua palavra. Abre seu áudio.
A minha palavra é satisfação. Fiquei bem contente com o curso de hoje, foi bem produtivo, foi um assunto bem bacana, não foi cansativo, eu acho que foi de grande conteúdo para todos aqui. E gratidão a Marli, precisamos marcar outras coisas, a gente vê o que dá para, que tem assunto que não acaba mais nisso daí, né? Numa outra oportunidade a gente pode estar se encontrando. E gratidão a todas que passaram aqui hoje com a gente. Obrigada e boa noite. Gratidão, Céu. Vamos ver aqui a nossa querida depois você vai ter no YouTube para você assistir o link, tá? Porque as contas caiu. E aí? Isso. Gratidão e despertar. Despertar, ok. Maísa, por favor, sua palavra. Abra seu áudio. É perseverar. Perseverar. Nossa, que lindo. Perseverar. Seguimos assim. Jaque, sua palavra. Curiosidade. Curiosidade, gratidão, Jaque. Ótimo. Kelly, sua palavra, você tá aí? Kelly? Oi, tô sim. Bom, primeiro, gratidão pela live, Marli, adorei, assim, o tema foi ótimo, né? E a minha palavra também é desapego. Desapego. Ok, gratidão, Kelly. Vamos ver, a Andréia Giroto, tá aí, Andréia? Oi, Cato. Então, acho que a palavra é mudança. Mudança, ok, gratidão, Andréia. Yara Arruda, você está aí? Sim, dei uma caidinha, mas já voltei. Pois é, eu acho que para mudar tem que ter coragem, né? Foi maravilhoso. Ok, gratidão então, Yara. E eu deixo para vocês a transformação nesse processo. Gostaria muito, muito de agradecer a cada um pelo sim, por estar aqui conosco.